Olá, tudo bem? Estou trazendo para você mais um programa muito importante. Chama-se As Bem-aventuranças que Cristo Jesus pregou no monte. O grande sermão são 9 leis espirituais. Eu apresento neste programa a primeira bênção do Senhor. Você fique por dentro desse assunto. Nesse programa nós vamos dialogar com as Escrituras, a veracidade inspirada pelo Espírito Santo, nem mais e nem menos. Eu quero isso é um diálogo amistoso, um papo amistoso, sem atacar nomes ou ministério, mas nesta realização desse trabalho vai tocar em muita gente, mas não precisa citar nomes. Esse programa tem uma ética de procurar não citar nomes e nome de ministério. Mas na Escritura fala sobre os ministérios e fala de homens, fala de pessoas, fala de mulheres, fala de tudo que é pertinente à humanidade. Sobre o ministério de Cristo, o ministério terreno, o qual ele entregou 9 leis espirituais. Eu vou apresentar alguns detalhes que vai te dar um bom entendimento. Tem coisas que você vai gostar, tem coisas que não. Se você gostar, tá tudo bem. Se não gostar, tudo bem também. Amém. Não é? Se você pode fazer seus comentários também. Se seja bom, que seja mal. Faz parte, você tem livre-arbítrio de falar o que você quiser e bem entender. Abra o seu livro, a Bíblia Sagrada, o livro sagrado, em Mateus capítulo 5. Vamos ler. É muito importante lermos, sempre é importante ler. Então vamos prestar atenção. No capítulo 5, a partir do versículo 3 é a primeira bênção, a bem-aventurança, a primeira lei de Cristo, que ele diz assim, vamos ler, vamos estar juntos. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Qual é a importância, qual é o significado que Cristo está citando este assunto? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando fala aqui sobre bem-aventurados os pobres aqui significa humilde de espírito. Os arrogantes, os prepotentes, os soberbos, esses não herdarão o reino do Senhor. Então vamos prestar atenção, por quê? Porque o homem ele não pode se auto-exaltar. Ele não pode dizer que ele vai entrar no céu através do seu próprio entendimento. Tem que ser através do entendimento do Espírito Santo. Para isso, mantenha nesse livro, abra sua Bíblia no Mateus capítulo 7, só você virar a página, capítulo 7, bem? Capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, depois voltamos de novo, certo? Então, verifique agora essa parte, a parte humilde da pessoa. Só os pobres de espírito vai poder alcançar, não é isso? Então, ele diz aqui, no 9, versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele diz que, portanto, deve orar ao Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos que santificar o nome do Senhor aqui na terra. Para quê? Dizendo o quê? Ele diz aqui, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cristo Jesus, quando orou, ele pediu que viesse o reino de Deus para a terra. Esse reino era para entregar toda a humanidade. Para aquele que crê, será salvo. Ele diz, no versículo 10, ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso significa que nada vai faltar se você estiver firmado na palavra do Senhor. Voltando, vocês entenderam então? Então veja bem, o reino do Senhor
é para os humildes de coração, para os pobres de coração. Pobre quer dizer humilde, que necessita da palavra de Deus, que necessita da direção de Deus. Vejamos aqui outra vez, eu sempre estou repetindo, é muito importante. No versículo 9, no versículo 10, ele diz: venha o teu reino. Ele pediu o reino de Deus para toda a humanidade. Ele disse: seja feita a tua vontade. Você tem que fazer a vontade de Deus, não vontade de ministérios, ou vontade de homens, ou doutrinas outras. Então ele diz, amém? Então, o Senhor, ele é benevolente em todos os sentidos. Nós temos que ficar, a nossa vida tem que estar bem pautada no Senhor. Porque o Senhor veio de forma humilde na terra. Não é isso? Você concorda com isso? Então ele veio humilde. Ele não veio de forma arrogante, não foi arrogante em aspecto nenhum. Mas ele foi arrogante porque é necessário com muitos sacerdotes. Então, vamos voltar aqui à parte da a origem de onde inicia as bem-aventuranças, esse grande sermão que o Senhor aplicou. Então, o que ele diz aqui em Mateus 5, 3, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Esse é um diálogo amistoso. Nós estamos conversando aqui. É um programa amistoso, sem protestos, sem reivindicações, mas através do Espírito Santo eu quero que você abra o seu coração, para que tenha entendimento do que o Espírito Santo quer falar com você, até sendo a minha pessoa sendo um canal para essas informações. São coisas que no cotidiano, nas suas frequências, tudo mais, em lugares, não tem entendimento desse formato de informação. Não é? Eu quero que vocês observem bastante sobre nesse sentido da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. A partir do momento que você tira a veracidade da palavra de Deus, a Escritura, o Espírito Santo, ele se retira. Ele só tem vida se você permanecer na palavra. Então, vamos ser abençoados através da lei de Cristo. E através da lei de Cristo, nós vamos abrir o livro, abra o seu livro, no livro de Lucas. Vamos ler Lucas, abriu o seu livro, vamos ler? Lucas 14, amém? 14, 11. No livro de Lucas 14, 11, você pode achar chato inicialmente, mas eu quero que você tenha um proveito, você vai aproveitar de alguma coisa. Não é? Você pode não gostar desse papo informal, desse diálogo livre, dialogando com a Bíblia. Tudo aqui tem que ser realmente vivo diante do Senhor. O Espírito Santo vai nos dar entendimento. É muito importante. Tá? Então vamos lá. Lucas capítulo 14, sobre a lei de Cristo. A primeira é a lei espiritual. É a lei dos pobres de espírito. Aquele que precisa, eu preciso, você precisa. Quando você precisa verdadeiramente realizar seus trabalhos, a sua vida, a sua estrutura, para a sua libertação, salvação, fora de Cristo, isso quer dizer que você deixa de ser pobre de espírito. Você não precisa do Espírito do Senhor. Você clama, você fala, mas você não está seguindo as leis de Cristo, que é a lei do amor, é a lei espiritual. Então, o que ele diz aqui, no versículo 11, ele diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vocês conhecem essa passagem. Eu vou falar coisas aqui que você está acostumado a ler, ouvir pregações, ensinamentos. Não é isso? Então, o que ele diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Você já prestou atenção? Você já procurou observar que os homens estão se auto-exaltando? Que os homens estão
se mostrando astro, eles estão superior ao próprio Cristo Jesus. Eles estão sendo superior. Então eu quero que você preste muita atenção que isso, desta forma, está procurando exaltar a si próprio, não deixa o Espírito Santo trabalhar. Mas como é que o Espírito Santo trabalha? Da humildade. Ele não precisa fazer homens famosos. Os famosos já estão escritos aqui. São os homens escolhidos de Deus. Quando você vai em determinado lugar em busca das bênçãos para o seu alívio do seu espírito, da sua alma, e que naquele lugar é exaltado o nome do Senhor de forma equivocada, mas você vai por causa daquele homem, famoso, daquele ministério famoso, dispensa a simples e humilde a vida espiritual dos apóstolos, dos profetas, e especialmente Cristo Jesus. Vai naquele lugar porque aquele homem é famoso. Veja bem, eu não estou falando bobagem. Você passou por algum lugar, você tem observado tudo isso acontecer. Você tem reclamado. Você tem procurado edificar a sua alma, querendo buscar o quê? A sua salvação. E a nossa salvação, ela tem que ser diária. Desde que você se acorda, você tem que buscar a sua salvação. Que quer dizer, significa o quê? Significa entregar o seu coração, a sua alma, o seu espírito, todos os dias ao Senhor. De forma simples, humilde. Não exaltar, mostrando o que você não é, ou buscando a quem diz que é. Mas não é. Porque verdadeiramente o Espírito Santo é o nosso Consolador. Por isso que quando Jesus faz essa citação aqui, e disse: porquanto qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Então, se você está buscando aquela pessoa que se exalta, que é o Todo-Poderoso, aquele ministério poderoso na terra, na sua cidade, no seu estado, no seu país, e diz: e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Se você se humilha para Deus, para o Senhor, você será exaltado. Mas se você se humilha diante do famoso, diante daquele ministério famoso, de acordo com a doutrina dele, que você deve se humilhar dizendo é doutrina de Cristo, isso significa que o seu espírito, que é pobre de espírito, está buscando a humildade no Senhor, o seu espírito não vai estar sendo alimentado pelo espírito humilde, que é o Espírito Santo. Né? Então nós temos que ser muito cuidadosos quanto a essa situação, que isso é uma situação que está acontecendo e é grave. Portanto, você deve ser vigilante, você deve ser cuidadoso, você tem que sondar as Escrituras, você tem que observar as Escrituras. É através das Escrituras que você encontra vida para o seu espírito. O Senhor, quando Ele mantém essa mensagem aqui, no capítulo 5 de as bem-aventuranças, são 9 bem-aventuranças, né? Essa é a primeira que estou colocando. É uma forma simples de falar, de conversar. Uma forma simples. Apenas para você ficar atento que, se você... Vamos voltar de novo aqui no livro de Mateus, no livro de Mateus, versículo. Sempre estou voltando para você reavivar o assunto. Vamos reavivar o assunto. No capítulo 7, sobre a oração padrão de Cristo, quando ele entregou, no versículo 6:10, ele diz: venha o teu reino. O Senhor Jesus já entregou um reino para nós. O reino vive dentro de nós. Ele falou: o reino de Deus está dentro de vós. Vamos procurar observar. Já está dentro de vós. Mas, quem entregou esse reino dentro de nós? Jesus. Onde? Na cruz.
Então ele foi humilhado. Então, os humildes serão exaltados. Jesus foi exaltado pelo Pai, porque ele doou a vida dele, para que nós sejamos também exaltados através de Cristo Jesus, não através dos cristos que estão pregando e ensinando. Isso é pesado, tem certas coisas que você não vai se agradar, vai ser falado aqui. É um diálogo amistoso, mas nós estamos sendo uma inspiração de veracidade do Espírito Santo que está mostrando o profundo e escondido. Essa é a revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser esmiuçada, buscar o entendimento. Então, o que ele está dizendo aqui? Venha o teu reino. Ele pediu o reino do Pai, mas ele pagou um preço altíssimo para isso. E nós temos que passar por esse processo de humildade. Como? Ele diz, seja feita a tua vontade, fazendo a vontade de Deus. Ele fez a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Porque o seu espírito, ele diz que o reino do Senhor, o reino, já está dizendo aqui, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que precisa do Espírito de Deus. Aquele que é humilde de espírito e aceita a vontade dele. Faz a vontade dele. Ele diz, pois deles é o reino do céu. Esse é o reino nosso que o Senhor nos entregou para os humildes de coração, para os pobres de coração, não para os prepotentes e arrogantes, não é? Para os grandes sábios, e que diz que Cristo está aqui, Deus está aqui, Deus mora aqui. Ele mesmo, ele está afirmando. Como ele pode afirmar isso? Como ele pode afirmar? Firma que o nome do Senhor, fundamenta o nome do Senhor naquele lugar, naquele determinado ministério, e diz, aqui está a sua salvação, você pode se humilhar nesse altar. O altar do Senhor é espiritual, não é feito de concreto. Tem que começar a observar tudo isso aí. Tem muitas coisas que nós vamos ter que conversar, vamos dialogando aos poucos. Eu sei que de repente é um papo chato, é um diálogo chato, é uma conversa chata. Eu sei que vocês estão acostumados com grandes pregações, com grandes shows sensacionalistas, para convencer aos presentes, e depois dali sai disse, olha, foi uma bênção, mas a sua alma em si ficou sustentado na palavra do Senhor ou na palavra do homem? Como você vai se tornar humilde se você não está sustentado na palavra do Senhor? Você está sustentado na palavra do homem. Né? Então, quando ele chega aqui, ele diz, vou repetir de novo, você vai ficar, esse papo é um diálogo chato mesmo, mas eu estou dialogando como se estivesse com você, na sua casa, conversando com você, com a sua família. Então ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Que significa o quê? O que Jesus fez foi toda a vontade do Pai na terra, do que o Senhor Deus enviou para ele o Pai. Ele fez a vontade dele tanto do céu, que foi enviado do céu, o Evangelho, e também andou na terra. Ele quer dizer, significa que Jesus andai em espírito, viver em espírito. Jesus fez isso. E ele foi humilde com o Pai e foi humilde para conosco. O Senhor nunca zombou de nós. O Senhor nunca colocou fardo pesado sobre nós. A lei dele é a lei do amor. As 9 leis de Cristo Jesus na bem-aventurança são 9 leis. Você observe que tem os 10 mandamentos, que é o sábado, deixa de fora. Isso foi para os hebreus. Foi para os hebreus. Não vamos confundir o 7º dia, a perfeição de Deus. Esse 9 inclui tudo sobre aqui a bem-aventurança. Você tem que só prestar atenção, tem que estudar. Eu não vou poder entregar um estudo
completo. Isso é uma coisa que leva muito tempo. Apenas isso aqui é um alerta para que você verdadeiramente fique por dentro de alguns assuntos sobre a lei de Cristo. Isso aqui é uma lei de Cristo. A lei de Cristo ela é espiritual. Ninguém pode herdar o reino de Deus pela força. Ninguém pode receber. Primeiro, você tem que receber o reino de Deus, que é espiritual, dentro de vós. Qual é o reino de Deus que está dentro de vós? A lei de Cristo, dada por Deus. Está dentro do seu coração. É chamado amor. Dentro desse amor, existe os frutos do Espírito Santo, que entra em você. Quem tem o fruto do Espírito Santo não vive em estado de exaltação pessoal, do seu ministério, que é poderoso. Um é mais poderoso do que o outro. Cristo está operando desta forma. Esse é o formato do Senhor. Você tem certeza disso? Quem fala e dá resposta é Cristo nas Escrituras. Os apóstolos dão essa resposta nas Escrituras. Não é? Então, quando ele diz assim na terra como no céu, nós temos que andar em espírito e viver em espírito. Você está fazendo isso? Você está vivendo para Deus? Viver para Deus, fazer a vontade dele no céu. Tanto na terra como no céu. Que é na terra, você tem que andar. Você tem que andar com Cristo na terra. Para que seja feita a vontade de Deus no céu. Vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A lei do Senhor é espiritual, veio do Pai para o Filho, e o Filho entregou para nós. O Filho embutiu no nosso coração. Como? Através da morte dele. É uma lei espiritual. Não tente cumprir as leis de Cristo através de rituais, através de coisas materiais. O Espírito Santo não habita. Jesus prometeu um outro Consolador. Amém? Vocês estão entendendo então? Então vamos continuar, porque isso é um diálogo aberto. Você pode ficar chateado, você pode fazer esse comentário, você pode falar o que você quiser, eu vou entender. Não se preocupe. Se você vai contra as Escrituras, você está contra Deus, você está contra Cristo, você está contra os apóstolos, os profetas, você está contra tudo. Mas se você é contra tudo isso, você está a favor dos homens. Nós temos, para sermos abençoados, a nossa vida espiritual, porque as coisas materiais já existem na terra. Por isso que o Senhor disse aqui, exatamente isso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tanto prova que ele dá no versículo 11, dentro dessa oração ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual foi o pão que desceu do céu? Não é Cristo Jesus? Ele é o pão vivo, não o pão dos homens. Ele é o fermento novo, é a palavra nova, que salva, que liberta, que cura. É através da palavra que você pode ser curado. Jesus, ele curava os enfermos fisicamente, mas nem todos conseguiram ser salvos. Por quê? Porque tem que salvar a alma, tem que sarar a alma. Você pode sarar até uma enfermidade sua, um câncer, uma diabetes, seja lá o que for, qualquer dela. Mas se a sua alma não estiver sarada, não estiver salva, não estiver sã, você não será salvo. Entenda? Isso é a lei do amor de Cristo. Porque se você tem amor a Cristo, se você prega a Cristo, se fala de Cristo, você não precisa praticar rituais. Cristo não precisou de rituais. Cristo até deixou um ritual para nós, que ele deixou sobre a ceia do Senhor, né? Mas é isso que tem que ser pertinente nesse sentido. E ele ainda coloca dentro dessa lei, essa lei continua, vamos ampliar ela. Ele diz aqui, no versículo 12, se você está com um problema grande diante do seu próximo, é a lei de Cristo.
Você tem que ser humilde de coração. Ele é pobre de espírito porque você vai herdar o reino de Deus. Como ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje você está recebendo a bênção de Deus. Nós estamos conversando sobre esse assunto. Né? E aí ele diz mais, no versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas. Pediu que o Pai perdoasse as nossas dívidas. Que dívida é essa? Dos nossos pecados. Através de Cristo. Cristo levou todo o nosso pecado, todo o pecador, por nós. Então, você precisa observar tudo isso aí. Então, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele está falando que nós devemos a quem está precisando ser perdoado por você, que você não consegue perdoar. Alguém está te devendo alguma coisa. Não é coisas materiais. Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas. É as dívidas do nosso pecado. E demais. Assim como nós perdoamos, ele diz, perdoamos, está falando de forma plural, de forma pluralista, né? Plural. Perdoa aos nossos devedores. Perdoamos aos nossos devedores. Você já perdoou as pessoas? A sua falta, você diz que é pobre de espírito, você quer o reino, você diz que é um evangélico, está seguindo a Cristo, mas é extremamente arrogante, prepotente, soberbo. O seu ministério é que mais sabe mais do que o outro, é que tem mais poder, é o que prega mais. Como é que fica isso? Vamos analisar, vamos fazer a avaliação aqui. Isso é um diálogo, papo amistoso aqui, não é isso? Então ele diz: não deixes cair em tentação, mas livre do mal. Então, se você permanecer não perdoando ao próximo, que ele está te devendo, e ele precisa ser perdoado, porque não sabe como chegar a você, mas você alcançou Cristo, diz que anda no caminho de Cristo, ele diz, não deixa, você está entrando em tentação. É o maligno que está impedindo que você vá lá e perdoe aquela pessoa que está devendo perdão, que praticou o mal contra você. Chama-se a lei do amor. O amor, ele é perdoador. Não é isso? O amor, ele é simples, é humilde, de coração. Ele não guarda rancor, não guarda ódio. Não é? Vamos continuar. É muito profundo tudo isso. Não deixe cair em tentação, mas livra-os do mal. Quando você está livre do mal, o seu coração está limpo. O que vai acontecer? Vamos lá, vamos continuar. O Espírito Santo está nos conduzindo aqui. O que ele diz aqui no versículo, o que ele diz, nesse mesmo: não vos deixei cair em tentação, mas livra-os do mal. Porque, esse versículo 13, porque teu é o reino. Você ficou livre do mal, o seu coração está puro, está limpo. Você tornou-se pobre de espírito, se tornou necessitado. Você vai andar com o Senhor e viver para o Senhor. Ele diz: livras do mal, porque teu é o reino, o poder. Está dizendo que o Pai, ele diz que porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque tudo é do Pai. Como é que os homens estão dizendo por aí nos seus ministérios que ali está a grande bênção, ali está o poder de Deus? O poder de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de cada um. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templo feito por mão de homens. Você sabe disso. Você já leu disso. Você já leu Isaías. Você já leu Atos dos Apóstolos. Você já viu a passagem? Que Paulo sabe falar desse assunto. Estevão fala desse assunto. Jesus fala desse assunto. A Bíblia está recheada de todas as informações. O que você não pode é dispensar, a pessoa não pode dispensar as informações concisas e importantes. Até porque quando você dispensa as coisas de Deus, você está entregando a sua vida a outros.
a outros ou a outro. Como? Quando Eva dispensou a veracidade de Deus e foi doutrinado, recebendo doutrina de outro, chegamos nessa situação até hoje. Através da mãe da terra, que foi a primeira. E o primeiro pai, Adão. Quer dizer, eles simplesmente foram negligentes. E o reino de Deus saiu dentro deles. Quando você dispensa o Espírito, a veracidade do Espírito Santo, que é Ele que nos consola, Ele que nos ensina. Quando o homem diz que ele está ensinando, está fora dos parâmetros bíblicos, já não é mais o Espírito Santo. Vocês estão entendendo, amados? Vamos continuar. Então, quando ele fala aqui sobre... Eu vou continuar. No versículo 14, ele vai falar. Os humildes de coração. Porque nós estamos falando aqui, ele diz no versículo capítulo 5 de Mateus, ele diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de coração, que são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Não é para os arrogantes, não é para os prepotentes, não é para os sábios que se tornam sábios a sua própria biografia. E que diz que a salvação está naquele lugar. A salvação está naquele lugar. As coisas não funcionam dessa forma. Tem que funcionar de acordo com os critérios de Deus. Deus enviou seu Filho. E o Filho enviou o Espírito Santo Consolador. Por isso que nós estamos falando de Jesus Cristo aqui. Essa é a primeira bem-aventurança. Isso é uma lei de Cristo. Vamos continuar. Ele ainda vai falar dessa lei. Olha a base dessa lei. Olha que ele continua aqui. No versículo 14, ele fala o seguinte: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Como é que você está indo? Se existe ódio, raiva de ministério contra ministério, superficialmente, e falam abertamente, são guerras de ministério em rede, televisão e rádio. Isso é o quê? É o reino de Deus? O reino de Deus está nesses homens, está no coração deles, desses ministérios, um querendo ser mais poderoso do que o outro. É Cristo Jesus afrontando Ele próprio, afrontando Deus, afrontando o seu Espírito Santo. Como é que é tudo isso? Abra o seu coração, não a sua mente. Primeiro é o coração. O Senhor enviou mandamentos para os nossos corações, que você guarda as coisas boas, que do coração saem as coisas boas, coisas más. Tire as más, porque ele está dizendo aqui: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, ele está devendo perdão para você? Não, mas você é arrogante, não, eu não vou perdoar se ele não chegar até a mim. Tudo bem. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ele vai te perdoar. Olha bem, eu vou repetir para vocês entenderem melhor, porque o versículo seguinte, vamos ficar por dentro das coisas. É um papo amistoso. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, preste atenção, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Vamos continuar? Vamos lá. Está com a Bíblia, né? No versículo 15, ele diz assim: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. E agora? Isso é o mandamento de Cristo. Isso é lei de Cristo. Esses ministérios que lutam um contra o outro, membros que lutam contra ministério, que, vamos colocar assim, desce o porrete em palavras, um contra o outro,
é ministério de Cristo? O que eu estou abordando aqui é a palavra do Senhor, só mostrando aonde está existindo o grande conflito espiritual. Eu não sou contra nenhum ministério dos homens. O que eu estou passando aqui não é doutrina pessoal, não doutrina congregacional ministerial. Eu estou dando informação sobre a doutrina de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas do universo. É o centro da Escritura Sagrada. De tudo. Quando você envolve o homem dizendo que ali está a grande bênção, não. A grande bênção está na palavra do Senhor. Então, ele diz aqui, vou repetir, se você não perdoa, e que você é um grande doador, você faz muitas obras da carne, né, para a humanidade, mas ele diz o seguinte, isto é pela obra que você vai ser salvo. Ele diz, se porém não perdoardes aos homens, as suas ofensas também, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Quantas pessoas vivem com o coração travado, mas diz que serve a Deus, diz que ama a Deus. Será que o Espírito Santo não está sondando o coração dele? Tem certeza? Você quer descobrir uma coisa? Vamos lá no Salmo, se eu não me engano. Espero que eu acerte. Vamos ver se é isso mesmo. O Salmo 139. Vamos ler? Se eu não me engano, é no Salmo 139. É isso? É isso, já encontrei. Salmo 139. Vamos ler. Vocês prestem muita atenção. Quer saber se Deus conhece você? O seu coração é humilde? Está limpo? Os seus pensamentos estão de acordo com o que a palavra está pedindo que você esteja em ordem? Ele diz aqui, ó. No Salmo 139, o salmista reconhecendo. Você reconhece que você não está bem? Ou você reconhece que simplesmente você reconhece que você é o tal? Esse papo simples mesmo, palavras simples. Aqui, ó. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Você conhece essas passagens. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. O Senhor sabe o seu pensamento desses homens. Ele sabe o que você está fazendo. Vamos continuar. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. O que o Senhor diz? Andar em espírito e viver em espírito. E ele ainda diz, no 23, dando só um pequeno salto aqui, sonda-me, ó Deus. Ele pediu para sondar. Sonda, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele reconheceu que ele pecava, que ele pecou, que ele errou. Se vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você que diz que é um grande pregador, um grande ministério, que luta um contra o outro, que é mais poderoso mais do que o outro, você pergunta para Deus se é do agrado que você está fazendo. Você vai herdar o reino de Deus? Se você tem um reino poderoso, físico, dentro do seu coração, que está endurecido para o poder e ostentação pessoal e do seu... Amém? Então, vamos procurar entender o que o Espírito Santo quer nos falar. O que ele quer nos revelar pelas Escrituras Sagradas. Então, quando o salmista aqui, ele foi bem claro. Ele pediu que sondasse o coração dele. Ele diz, sonda, ó Deus. Você tem pedido a Deus para sondar o seu coração?
e conhece o meu coração. Ele reconheceu que ele conhece, pediu para provar ele, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vamos continuar. E vê se há em mim algum caminho mau, que guia-me pelo caminho eterno. Preste atenção. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou ler aqui para vocês, de novo, Mateus 5:3, a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, que significa os humildes de espírito. Ele foi humilde com o Senhor, para que ele o quê? Que guiasse ele pelo caminho eterno. O caminho de quem? O caminho do Senhor. O caminho de Deus. Então, quando ele diz aqui, pois deles é o reino dos céus. Davi foi um exemplo de reinado. Quando ele começou a reinar pela sua prepotência, pela sua arrogância, veja o malefício que aconteceu com a família dele. O Senhor entrou com a espada, com a justiça, para toda a família. Esses homens que estão trabalhando desta forma, com esse formato espiritual, é de acordo com a vontade de Deus. Isso é Deus operando. Todo esse tipo de movimento para poder alcançar a libertação de uma alma, a salvação de uma alma, através de critérios humanos, é lei de Cristo. Vou colocar aqui de novo. Preste muita atenção. Vamos procurar entender. Isso é um diálogo amistoso. Não fique chateado comigo, né? Você pode dizer, esse homem, esse servo de Deus, nós somos porta-voz de Deus. Todos nós somos porta-voz de Deus. Somos embaixadores do Senhor. Neste momento eu estou sendo embaixador do Senhor. Um porta-voz. Estou levando a palavra de Deus. Estou testemunhando sobre Cristo. Não estou testemunhando do meu ministério, da minha doutrina, da obra da carne que eu estou realizando. A grande obra, veja o povo. Eu vou mostrar para vocês como é que está a minha obra. Que eu estou mostrando a minha obra a Deus. Mostrando a obra a Deus. Porventura o homem precisa mostrar alguma obra a Deus? Oh, presta atenção. Vamos voltar aqui ao versículo de Salmo 139. Preste muita atenção. Olha o que ele diz. Senhor, tu me sondaste e me conhece. O Senhor sabe. Ele reconheceu que conhece tudo. Porque o que ele fez com o oficial dele, Urias, no adultério, ele achava que estava escondido. E você acha que está escondido alguma coisa de Deus? Você não entende que Deus é Espírito? Você acha que Deus deu autoridade e poder para você negligenciar a palavra dele para que o seu povo entre no reino celestial? Que haja salvação, desprezando a lei de Cristo? No entanto, você decreta que o seu ministério é que tem a salvação, a libertação, a cura, a prosperidade material. Não fala no reino sobre prosperidade material. Vamos confirmar? Vamos lá. Capítulo 7 de novo, capítulo 6 de Mateus. Vamos voltar de novo? Estou trabalhando em cima disso aqui. Olha o que ele diz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse reino foi o reino físico? O reino físico já existe. Quer uma prova? Quer uma prova? Tá bom. Eu estou aqui. Quer uma prova? Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Vou mostrar para você. A Bíblia, ela responde para nós. O Espírito Santo é que responde para nós. Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 27, só para você tomar um entendimento melhor. E criou Deus o homem. Abriu a Bíblia? Eu espero um pouco.
Tá ligado? Então, ó, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher e os criou. Agora vamos continuar. Veja o que ele fez, o Senhor. E Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, e servoais para mantimentos. Já entregou a bênção material. Esses homens estão pregando bênçãos físicas. Se já foi dado essa ordenança, já foi abençoado, Deus já abençoou. E depois continuou confirmando através de Abraão. O nosso reino agora é o reino espiritual. Você não pode buscar no reino espiritual de Cristo, a lei de Cristo, uma porta de emprego. Falta de entendimento, de conhecimento. As coisas materiais já existem. Então, se você está andando na presença do Senhor, as portas já estão abertas. Onde abriu a porta? Onde foi que abriu a porta para toda a humanidade? Na cruz, meus amados. Na cruz. Se você estiver no pé da cruz do Senhor, se humilhando a Ele, não a homem, não a ministério, buscando coisas, uma coisa inconsistente, sem relevância, mas eles dão relevância. Eu quero que vocês... Isso é profundo? É chato? É. Mas é preciso ser dito. Está correto esse formato de busca do reino de Deus? O reino de Deus é espiritual. Esse reino, nós estamos falando aqui do reino do Senhor. Ele diz simplesmente, vamos ser realista. Realista em quem? No homem ou em Deus? Qual é a sua realidade que você está buscando Cristo? Na realidade daquele ministério? Daquela congregação? Ele diz aqui, ele pediu, e vê se há em mim, no 139, 24 do Salmo, algum caminho mau. O caminho que vocês estão traçando para as ovelhas, estão fazendo um curral, é de Deus? Você já perguntou para Deus se o seu caminho é mau? E pediu que guie pelo caminho eterno? Se esse caminho vai para a eternidade, leva à salvação das ovelhas de Deus. De dia, de noite, de tarde, o tempo inteiro, são mentiras, hipocrisia para alcançar o reino de Deus que está sendo aplicado neste mundo. São todos? Não sei. Apenas eu estou fazendo citações aqui, bíblicas, a sistemática bíblica de Deus. Quando ele chega, saindo desse parâmetro aqui, vamos dar uma outra navegada aqui. Abre o seu livro lá em Lucas 18. Lucas 18. Vamos abrir a Bíblia. Aqui é ao vivo mesmo, tá certo? Lucas 18. Já encontrei. Lucas 18. Capítulo 18. Versículo 11. Abriu? Tá ligado? Então, veja bem o que ele diz. No versículo 11, 18, 11, ele diz: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens. O fariseu. Nós estamos falando dos ministros de hoje.
é cópia fiel. Olha o que ele diz: roubadores injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, falando do publicano. Esse publicano que ele está falando são judeus que trabalhavam para os romanos. Ele diz: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele achava que estava barganhando com Deus. Vocês estão barganhando com Deus porque você dá dízimo, dá oferta ou faz jejum. Você sabe o significado de tudo isso? Vamos continuar. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Dizendo que ele era um pecador, tivesse misericórdia. Ele está dizendo aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, que ele se humilhou diante do Senhor. Ele reconheceu que era pecador. Agora, esses homens, que são os fariseus de hoje, eu vou ler. É a palavra do Senhor. Por que mudam tanto de ministério? Tanto de igreja? É a igreja de Deus? Ou a igreja dos homens? A igreja de Deus é você, que é morado no templo do Espírito Santo. A sua igreja não é aquela marca que você vai buscar. É você que recebeu o selo do Espírito Santo e foi entregue faz quase 2000 anos. Vou repetir, porque é importante. Ele diz aqui: e jejuo 2 vezes. Ele diz assim: o fariseu são os ministros de hoje, apóstolos, pastores, presbíteros, diáconos, sacerdotes, todo um rolo, bispo, de tudo. De tudo. Ele diz: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens. Vamos continuar. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Por que eles falam isso? João 8,44. O pai da mentira. Eles são mentirosos. Ele sustenta as mentiras dele através da sua estrutura. Que ele diz: isso aqui foi Deus que abençoou. É para fazer conforme o que Deus está me revelando e que eu estou ordenando, porque eu sou a autoridade de Deus. Você não é autoridade de Deus de nada. Você passa a ser a autoridade de Deus quando você fala da autoridade legítima dele através do Espírito Santo, o qual está sendo dito agora. A autoridade de Deus é o Espírito Santo na terra, é o Consolador. E aquele que dita de acordo com o que o Consolador está ensinando, ele não é uma autoridade. Ele está usando a autoridade do Senhor. O Espírito Santo é que ensina, é que liberta, é que salva, é que cura. Através de Cristo Jesus. Está em dúvida? É complicado esse assunto? É. Tem muita coisa para ser conversado. Ele diz: agora veja a segunda pessoa. Esses são os poderosos, os líderes. Estamos falando disso aqui. Agora vamos para o 12. É um papo amistoso. Não fique chateado. Tem que ser aberto para abrir o seu entendimento. Você deve sentir enganado em muitos ministérios que você já passou. Você não cansa de... Vai para um lado, vai para o outro, você não sabe onde estacionar. É o diabo que está se andando com você, amado. Leia as Escrituras. Peça inspiração. Pare de ser preguiçoso.
Não fique na dependência de pregações mirabolantes. Vamos continuar. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele falando. As pessoas estão dando dízimo, estão batendo no peito. Eu vou lá dar o dízimo, vou buscar minha bênção. Vou fazer meu voto de campanha e vou buscar minha bênção. Esse é o reino. Presta atenção agora, de novo. Capítulo 5, versículo 3, ele diz a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino do céu. Esses homens aqui, esse ministério, está pautado no reino dos céus, para exaltar as almas ao Senhor, curar e libertar dos conflitos deste mundo pecador. É mesmo? Você tem certeza disso? A Bíblia é mentirosa? Então você é a verdade. Então, esses homens aqui, eles se diziam verdadeiro, fariseu. Acusou até Jesus que tinha demônio. E qualquer um que fale contrário sobre ele, até para os membros, eles entram com borretes em cima de você. Porque tornaram-se idólatras. Esses homens aqui, eles eram idólatras. Buscavam poder, dinheiro. A ostentação dele era violentíssima. E eles chegaram a um ponto de matar Cristo. E que estava escrito. Mas veja quem? Os homens que defendiam em nome de Jesus, em nome de Deus. Eles estão dando a alma deles em nome de Cristo Jesus, esses homens no tempo de hoje. Você não prestou atenção? A guerra entre ministérios, a batalha. Esse é o reino que você está buscando para entrar no reino dos céus? Vamos continuar. O publicano aqui, ele falou o seguinte. Jesus falando, o publicano. Porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse foi o publicano, ele reconheceu. Se você está recebendo essa unção da mentira, do engano, da prepotência com esses fariseus no tempo de hoje, tem como você ser humilde diante do Senhor? Se é uma unção maligna que está recebendo, parece ser divino. Mas sim, é divino. Do divino das trevas, que é o Deus deste mundo. Que ele abençoa, ele cura, ele faz de tudo. Digo-vos que este, no versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Cuidado com o que você está buscando. Você está buscando homens que se exaltam, se autoexaltam ao seu bel prazer. A potência dos seus ministérios. O Senhor implantou o ministério dele bilionário. É mesmo? É mesmo? Você tem certeza disso? Você vai encontrar Cristo nas igrejas bilionárias, ricas? Ou nas igrejas pobres também, que tem pouco dinheiro? Você só encontra Cristo dentro de você, é o reino do Senhor dentro de você. Seja humilde, não o que você vê. Não pode pensar como os homens pensam. Tem que pensar como Cristo pensa, na consciência de Cristo. Ele diz aqui, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aí Jesus trouxe, aí naquele momento traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocassem, e os discípulos vendo isto, repreendiam-nos.
Mas Jesus, chamando para si, disse: deixa vir a mim os meninos, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Está dizendo que o coração, nosso coração tem que ser como um de um menino, uma criança, pura, sincera. Esses homens são sinceros, esses homens que estão liderando estão sendo sinceros, estão aplicando aqui essa lei. Estão aplicando essa lei aqui? Quer dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, por dele é o reino dos céus. Vocês compreenderam? Isso é a primeira bem-aventurança, no capítulo 3. Eu agradeço a vocês pela presença de vocês. Agradeço sim pela presença. Eu sei que eu posso não ter agradado, mas eu peço que Deus abençoe vocês grandemente, a sua família, toda a sua parentela, abençoe o seu coração, que abra o seu coração para o Senhor. Abraço de paz, óculos santo, e até a próxima, com a graça do Senhor Deus. Óculos santo. Amém.